E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, então dando sequência aí ao estudo da segunda lei de Mendel. Você viu como montar aquele famoso quadro de Pinet, né? Muitos biólogos aí, muitos professores de biologia chamam de chiqueirão da biologia, né? O famoso quadro de Pinet. No cotidiano não é interessante ter que fazer um exercício resolvendo aquele quadrão, porque senão você vai gastar em torno de mais ou menos aí uns 10 minutos para fazer cada exercício. Isso é inviável se você for pensar num vestibular, se for pensar no Enem, certo? E quem elabora uma questão de um processo seletivo, tipo de um vestibular, tipo no Enem, esse professor que elabora essa questão, ele sabe que o teu tempo é precioso. Então, existem métodos para você conseguir cortar um caminho para resolver uma questão que envolve um exercício de segunda lei. Então é isso que a gente vai verificar aqui, ó. Só dando uma revisada na parte teórica, você tem então que na segunda lei você tem duas características que serão analisadas simultaneamente. Então veja que eu tenho aqui um par de cromossomo e esses cromossomos são homólogos, né? Você tem aqui um cromossomo roxinho e outro cromossomo roxinho, ou lilás, né? Como você preferir aí, né? Para mim ele aparece aqui mais um roxinho. Então você tem aqui um cromossomo e é maior, né? Então significa que esses dois cromossomos roxinhos, eles são homólogos, eles são iguais porque eles têm o mesmo tamanho, eles têm os mesmos genes. Então vamos supor que de repente ele tem aqui um locus relacionado a um gene A, que vai determinar uma característica. Por exemplo, se a ervilha é amarela ou se a ervilha é verde. Então, o gene A pode determinar a cor da ervilha. E vamos supor que eu tenho aqui um cromossomo também homólogo, dois cromossomos aqui azuis. Veja que eles são do mesmo tamanho, então eles são homólogos, relacionado aqui a um locus B, ou seja, um gene B. Consequentemente, vamos supor que esse gene B determine, por exemplo, a textura da ervilha. Se é uma ervilha lisa ou se é uma ervilha enrugada. A gente chama de rugosa, né? Então, teremos aqui uma segunda característica. Importante em relação à parte teórica, você entender então que esse cromossomo roxinho aqui, que são dois, né? São dois cromossomos, eles são homólogos, vamos chamar de par A. Pense assim, ó, para você ser formado, você recebeu um cromossomo, por exemplo, número 1 do seu pai, um cromossomo número 1 da sua mãe. Então, eles são homólogos. É como se tivesse recebido um cromossomo roxinho do pai, um cromossomo roxinho da mãe. Um cromossomo azul do pai, um cromossomo azul da mãe. E esses cromossomos, então, são homólogos, certo? Como que eu aplico a segunda lei na resolução do exercício? Aqui é importante a gente praticar. Então, vem aqui comigo, ó. Uma linhagem pura de uma variedade de ervilhas de sementes lisas. Ele fala que lisa é um gene dominante. E cor amarela, também relacionada ao gene dominante, foi cruzada com outra linhagem pura de uma variedade de sementes rugosas. Isso a gente então tem ali um gene recessivo. E a cor verde, também um gene recessivo. Caso os híbridos sejam fecundados, posteriormente, a proporção de indivíduos com sementes rugosas e verdes será a seguinte, certo? Então veja só, eu vou começar a resolução aqui, praticamente automática na tela para vocês, então eu gostaria que você ficasse bem atento agora. Então vamos tirar os dados do problema. Então você tem aqui a cor, pode ser a cor amarela ou verde. A amarela é dominante, a verde recessiva. A textura pode ser lisa ou rugosa. Rugosa recessiva, lisa dominante. Ele falou que a geração parental era uma geração de puros, então produz ali gameta Vzão Rzão, gameta Vzinho Rzinho, fecundando produzimos uma F1 de híbridos, Vzão Vzinho, Rzão Rzinho. Fazendo a autofecundação dessa geração F1, nós precisamos tirar os gametas. Então cada uma dessas plantas, que nesse caso é a mesma porque ela vai autofecundar, vai produzir 4 gametas, Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão e Vzinho Rzinho. Perceba então que é importante aqui, para você resolver um exercício de segunda lei, você ler primeiro o exercício e depois você extrair os dados do problema. Veja como que eu montei esse exercício. Ele falou de cor, e quando ele falou de cor, ele falou que poderia ser amarela ou verde. E para cor, eu usei a letra V. Poderia usar qualquer letra, tá, galera? Isso independe.
Eu usei a letra V porque diz uma regra da genética que de preferência use a letra da característica recessiva. E no texto ele falou que verde era uma cor recessiva. Então eu tenho aqui Vzinho, Vzinho, certo? Lembre-se que o alelo recessivo ele só se manifesta em dose dupla, então por isso Vzinho, Vzinho, verde. Amarela é uma característica dominante, conforme ele falou aqui no texto, ó, gene dominante. Então, uma vez que tem um Vzão, pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, ele já garante que ela é amarela. A mesma coisa para a textura. Veja que eu montei, né? Ele falou da cor e da textura. A textura pode ser lisa ou rugosa. No texto, ele deixou bem claro que Rzinho, né, é o gene recessivo, que eu vou utilizar a letra R por conta da textura rugosa, que é recessiva. Rzinho e Rzinho, então, é rugosa, lisa, uma vez que tenha um Rzão, já garante que o Rzão domina o que está ao lado. Então pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E aí ele falou, né, uma linhagem pura de uma variedade de ervilhas e sementes lisas e cor amarela, então Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Foi cruzada com outra linhagem de uma variedade de sementes rugosas com sementes ou ervilhas verdes. Então nesse caso Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Quando essas plantas forem formar seus gametas, essa planta aqui, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, só produz gameta Vzão, Rzão. Não tem outra possibilidade, né? Sempre uma letra e outra. Essa aqui, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, só vai produzir gameta Vzinho, Rzinho. Esses gametas fecundando vai formar um híbrido. E aí ele fala, ó, caso os híbridos sejam fecundados, posteriormente, a proporção de indivíduos com sementes rugosas e verdes será... O que você vai fazer agora? Da maneira clássica, você tira os gametas dessa planta aqui, você tira os gametas dessa aqui, ó, veja que eu vou deixar uma vez só porque são os mesmos gametas, entendendo que ela está se autofecundando. Então 4 vezes 4, 16 possibilidades. Lembra dessa tabela aqui, lá da aula número 1? Então essa tabela você montou, nós montamos juntos essa tabela, tirei os gametas aqui, coloquei na vertical da planta, parte, né, masculina da flor, temos a parte feminina da flor aqui na horizontal, parte masculina, por exemplo, na vertical. E aí nós temos esse quadrão aqui, o famoso quadro de Pinet. Você lembra que nós montamos isso, e isso dá um trabalho, e ele quer saber, sementes rugosas e verdes, é só olhar no quadrão, tá? Teoricamente você iria montar esse quadrão aqui, e isso dá um pouquinho de trabalho, né? Mas como nós montamos na aula anterior, eu já coloquei ele pronto para vocês. Então, eu teria que montar esse quadrão. E aí eu tenho aqui, ó, a possibilidade dela ser rugosa e, ao mesmo tempo, verde. Você vai ter ali uma possibilidade, uma única possibilidade da ervilha ser enrugadinha e verde. Então, nesse caso, uma possibilidade em 16, você marca aqui. Mas se você fizer desse jeito, você vai gastar pelo menos aí uns 10 minutos para fazer esse exercício. Então agora que você já entendeu como que monta esse quadro de Pinet, que nós montamos juntos na aula anterior, nós temos aqui uma possibilidade de fazer esse exercício, o mesmo exercício, só que pelo macete. Então tirei os dados, tá? Vamos supor que agora eu posso resolver esse exercício aqui talvez em poucos segundos. Certo? Não vou falar nem em poucos minutos, eu posso resolver o mesmo exercício aqui em poucos segundos. Eu li o exercício, tirei os dados, eu vi que o exercício fala de cor e fala de textura, fiz o cruzamento. E aí ele falou, caso os híbridos sejam fecundados. A segunda lei, então vamos lá, ó. Em relação à segunda lei da genética. A segunda lei, ela é conhecida como lei do dihibridismo. 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 É esquisito de escrever, né? Mas é assim mesmo. Dihibridismo. Posso escrever assim, di-hibridismo também. Significa que eu tenho aqui o quê? Esse cruzamento é muito famoso. Azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com azão, azinho, bezão, bezinho. Veja que isso daqui é um dihíbrido. Azão, azinho é um híbrido ou heterozigoto, bezão, bezinho é um híbrido heterozigoto. Quando ele fala, caso os híbridos sejam fecundados, eu tenho aqui um duplo híbrido cruzando com um duplo híbrido. É o que nós teremos aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Só muda a letra, né?
Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Qual é o macete? O macete é eu lembrar o resultado do quadrão. 9 possibilidades em 16 de ser dominante, dominante. 3 possibilidades em 16 de ser dominante e recessivo. 3 possibilidades em 16 de ser recessivo, dominante. E uma possibilidade em 16 de ser recessivo, recessivo. Então esse é um macete que eu vou te ensinar. Uma vez que você pegue algum exercício, normalmente exercício de segunda lei, ele vai trazer você aqui para esse duplo híbrido cruzando, você vai chegar nesse resultado do quadrão. Então a dica é, se eu sei o resultado do quadrão, é só eu ver. Ele quer o quê? Indivíduos com sementes rugosas e verdes. Veja que verde é uma característica recessiva, rugosa é uma característica recessiva. Então qual a chance de ter ervilhas que sejam rugosas e verdes? Recessivo, recessivo. Então olha aqui no resultado do quadrão, recessivo, recessivo vai ser 1 para 16. Se o recessivo e recessivo é 1 para 16, então a minha resposta sai direto, sem ter que fazer o quadrão. Viu que interessante? Muito direto, né? Só um detalhe, eu preciso saber, né, o resultado do quadro de Pinet. Por isso que eu fiz o quadro com vocês lá na aula anterior. Uma vez que eu fiz o quadro, eu sei que esse é o resultado. Você vai ter 9 possibilidades em 16 dela ter pelo menos um alelo ali dominante, outro dominante. 3 possibilidades em 16 de você ter um dominante e recessivo. Aí inverte, né? 3 possibilidades em 16 de ser recessivo dominante e uma única possibilidade em 16 de ser recessivo recessivo. Na próxima aula eu vou te mostrar um outro método, daí não é um macete, mas é uma forma de você resolver a segunda lei entendendo que são duas primeiras leis. Legal? Até a próxima, gente!